teus sonhos eu vou viver. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu não sei se você tá aí com essa expectativa de viver as promessas que o Senhor fez para você. Mas hoje eu já quero começar esse devocional lembrando você. Começamos, claro, né, com esse hino poderoso dizendo que o choro, ele até pode durar uma noite, pode até durar um momento, mas a alegria, ela virá ao amanhecer, ela logo vem, querido, sabe? É momentâneo, é temporário. Às vezes a gente está passando por algumas adversidades, ou momentos desafiadores na nossa vida, né? Que algumas pessoas insistem em dizer, eu tô com tantos problemas, mas sabe, é só um tempo, é temporário. Logo, logo a alegria virá, sabe? Eu tô aqui para dizer para você essa boa notícia do reino de Deus para você, que o choro, queridos, ele até pode durar uma noite. Lembre-se disso, mas a alegria do Senhor logo vem, tá bom? Estamos aqui então para o nosso devocional, aqui mais um dia. 154 dias de propósito, queridos, rumo aí à leitura total da Bíblia. E claro, eu queria lembrar você de uma outra situação, tá bom? Para que você saiba, entenda bem. Não tem como você ter mais intimidade com o Senhor, não tem como você desfrutar de um 2021 maravilhoso se você não conhecer mais a Deus. Sabe, queridos, a palavra do Senhor nos diz que vão passar céu, vão passar terra, mas a palavra do Senhor, ela permanecerá, queridos, ela vai se cumprir em cada detalhe. E aí, como é que você vai saber o que está se cumprindo, que tempo você está vivendo, se você não conhecer a palavra do Senhor, não é verdade? Então, que você possa disponibilizar, dispor o seu tempo, sabe? Aplicar o seu tempo em conhecer mais a Deus, para que você inicie uma jornada a partir desse ano na sua vida, uma jornada totalmente diferente, uma jornada, queridos, onde você desfruta do melhor de Deus, porque é isso que Ele tem para minha e para sua vida, tá bom? Uma boa noite, um bom dia para você aí, independente do horário que você vai estar assistindo esse vídeo, tá bom? Independente, eu só quero muito mesmo encorajar você a vir comigo nessa jornada até o dia 31 de dezembro, tá bom? Leitura total da Bíblia, nós estamos no livro de Jó, tá bom? Todos os dias nós fazemos o nosso devocional. Existe um cronograma disponível, tanto no Instagram, quanto no Facebook e também no YouTube. Um cronograma onde todos os dias a gente faz leitura aqui, né, de alguns capítulos. Então hoje, por exemplo, nós vamos fazer aqui um resumão dos capítulos 26 a 29 do livro de Jó, tá bom? E aí nós vamos dando continuidade, claro, né, queridos, até aí a leitura total da Bíblia. Vamos só ver se é isso mesmo? 26 a 28, é isso, né? Isso, 26, vamos conferir aqui? Pera aí, 29 a 31, gente, 26 já ficou para trás. 29 a 31 do livro de Jó, e nós vamos dando continuidade aí até Apocalipse, tá bom? Então todos vocês que estão chegando sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, sempre antes de nós adentrarmos aqui no nosso resumão, nós fazemos aquela oração poderosa, né? Tio Carlos já tá por aqui, o Amauri, e eu quero ministrar uma oração sobre a vida de cada um de vocês, independente de onde vocês estejam agora, de qual rede social vocês estejam acessando, tá bom? Os meus votos para todos vocês, queridos, é que realmente as bênçãos do Senhor te alcancem, sabe? Você que está precisando de uma cura, que você seja curado em nome de Jesus. Você que está precisando de uma provisão do Senhor nas mais diversas áreas da tua vida, de repente a vida financeira, de repente é na tua vida emocional, sentimental. Saiba de uma coisa, o Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos, pensamos, necessitamos, sabe? Ele é esse Deus que supre as nossas necessidades. Eu quero acender essa chama no teu coração de esperança, de fé, através da palavra que está sendo ministrada aqui para você, tá bom? Então, antes de nós chegarmos na palavra, no resumo de hoje, eu quero fazer uma oração pela tua vida, tá bom? Então, você que pode, fecha os teus olhos e vamos orar neste momento, tá bom? Vamos orar? Você pode? Então fecha os teus olhos e lá vamos nós, tá bom, Pai? Eis aqui as nossas vidas, Senhor, nós somos muito gratos a Ti por tudo que o Senhor está fazendo. Pai, obrigada por tantos livramentos, obrigada porque a Tua forte mão tem nos sustentado até aqui. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ama e a Tua palavra nos diz que o Senhor nos amou e nos escolheu primeiro. Muito mesmo, Senhor, antes de nós sermos, Pai querido, um ser humano formado. A Tua palavra diz que quando ainda nem estávamos formados no ventre da nossa mãe,
O Senhor já nos escolheu. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo. Eu quero te apresentar a vida da tia Luciene, do tio Carlos, tia Eva, de todos os meus parentes, Senhor, que estão em outro estado, Pai. Senhor, que foram diagnosticados positivo para a Covid-19. Eu também quero, Pai, apresentar a vida de cada um dos meus irmãos que estão enfermos, Pai, que também receberam esse diagnóstico, Pai, independente de qual seja o quadro de enfermidade e doença. Senhor, a tua palavra que é eterna, que é poderosa, a tua palavra nos diz, Pai, que vão passar céu e vão passar terra, mas a tua palavra vai se cumprir. E a tua palavra nos garante, Senhor, que Jesus, ele já tomou sobre ele todas as nossas doenças e enfermidades. E por causa desse castigo e por causa dessas feridas que Jesus levou, Pai queridos, todos eles já são sarados e curados. Então, Pai, nós damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus, que todos eles, Pai, sejam curados agora em nome de Jesus. Pai, a cura se manifestando nos seus corpos físicos, Pai, de todos aqueles que estão em oração comigo agora, que estão conectados comigo, Pai, independente do tempo. Senhor, nós ministramos e a tua palavra está sendo lançada. Nós sabemos que a tua palavra não volta vazia e que ela irá surtir o efeito, Pai, para o qual está sendo designada nesse momento. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos, Pai, porque cremos na cura, cremos, Pai, no seu poder em manifestação nesse momento. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por estarmos vivos. Te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos por todas as coisas. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Você recebe? Então diga assim, amém, eu recebo e é para mim. Amém, você recebe. Então pronto, tá feito, tá bom, queridos? A oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Quem é esse justo que a palavra diz? Aqueles que creem e já foram justificados por Jesus. Nós somos esse povo, queridos, não porque sejamos bons, você entende? Não se trata de nós, o quanto nós podemos fazer. Se trata do quanto Jesus já fez por nós e o quanto nós recebemos, né? Esse sacrifício de Jesus, queridos. Então, ó, receba aí, porque foi por mim e foi por você, foi por nós. Amém? Amém por isso? Então, que bom, olha só. Hoje, então, nós começamos animados, né? Você viu hoje que o nosso primeiro louvor foi dizendo o seguinte, que o choro até pode durar uma noite, mas a alegria, ela logo vem. Sabe, queridos, e de acordo aqui com o nosso cronograma, eu queria só te dizer uma coisa, e para que você também pegue aí para a sua vida, às vezes nós vamos passar por momentos desafiadores, tá bom? Às vezes nós vamos passar por momentos desafiadores na nossa vida, mas sabe que a fé em Jesus, a fé em Deus, nos faz passar por esses momentos, quando nós realmente nos agarramos a Deus, confiando nele, queridos, não há nada que possa nos paralisar, que possa nos frear, que possa nos deter, você entende? Então é por isso que você precisa se alegrar, porque tá passando e vai passar. Tá passando esse tempo desafiador, ele vai passar e logo logo a alegria vai chegar. É o que a palavra do Senhor nos garante, tá bom? Inclusive, né? Falando aqui sobre Jó, né, queridos? Aqui, de acordo com o nosso cronograma, hoje, nós estamos no capítulo 29 do livro de Jó. E como você bem sabe, querido, Jó sofreu pra caramba. Estava tudo bem na vida de Jó, né, queridos? Se você ainda não sabe, eu quero te lembrar. Se você não sabe, eu quero te contar. E se você já sabe, eu quero só te lembrar. Passou por umas poucas e boas na vida dele. Perdeu os filhos, perdeu riquezas, perdeu a saúde, perdeu inclusive, querido, praticamente os amigos, né? Porque os amigos aqui, até o capítulo 28, que nós podemos perceber, ao invés de apoiar Jó e de ajudar Jó, queridos, infelizmente, eles acusavam Jó, Jó dizendo que era inocente, e eles não acreditaram em Jó de jeito nenhum. Então nós chegamos aqui ao ponto desse capítulo de Jó, onde Jó realmente para de se justificar. A última justificativa de Jó foi realmente no capítulo, no nosso devocional anterior. E aqui hoje, seguindo no capítulo 29, nós vamos perceber Jó, queridos, agora no capítulo 29, se lamentando, queridos, se lembrando daquele tempo que ficou para trás. Olha só, Jó estava tão aflito na sua alma que ele começou a lembrar das coisas boas que ele havia vivido. Então, o capítulo 29 inteiro, nós vamos perceber Jó dizendo o seguinte: como eu tenho saudade do meu passado, do tempo em que Deus me protegia. Porque afinal, Jó estava se sentindo como? Desprotegido. Jó estava se sentindo como? Rejeitado por Deus, abandonado. E detalhes, queridos,
E detalhe, queridos, ele realmente não sabia a causa, né? O porquê que Deus havia feito aquilo com ele, o porquê que o Senhor estava fazendo aquilo com ele, né, queridos? Ele queria mesmo que houvesse uma explicação para aquilo tudo, mas ele mesmo, quando falava do Senhor, ele reconhecia e ele falava, mas o Senhor sabe que eu sou inocente, o Senhor sabe que eu não fiz nada disso, né? Ou seja, eu não dei causa, mas se eu fiz, aqui nós vamos perceber ele falando com o Senhor, mas se eu fiz, Senhor, que o Senhor então possa realmente me julgar, né? Ele fala isso, tá? Então, ó, capítulo 29 inteiro, ele vai estar falando acerca disso, dos tempos em que ele tinha saúde, do tempo, querido, onde os amigos dele abençoavam ele, né? Queridos, do tempo, ele está dizendo aqui, ó, onde o Todo-Poderoso estava ao meu lado, falando do Senhor, né? Um tempo, queridos, por onde ele andava, querido, ele era um cidadão influente, tá? Jó, ele era um homem de influência, então por onde ele passava, querido, as pessoas o cumprimentavam. Se ele chegasse ali no meio de cidadãos que estivessem conversando, cidadãos influentes, né? A palavra vai nos dizer que o povo parava para poder ouvir Jó, os conselhos de Jó, né? Autoridades importantes, queridos, porque Jó realmente era um homem muito respeitado na sua cidade, até antes de ter sido acometido por essa enfermidade, por essa situação. Você está entendendo? Então, o capítulo 29 inteiro, Jó está relembrando aquilo que ele viveu, né? Tudo aquilo que ele viveu na sua vida, tempo de honra, tempo de bonança, tempo onde o Senhor estava com ele, né? Ele está lembrando aqui. Ele está dizendo o quanto ele serviu aos necessitados, né? Aos pobres, às viúvas, aos cegos. Queridos, tudo isso ele está dizendo aqui, né? Aí ele continua dizendo o seguinte, olha, quando havia alguma dúvida ou alguma discussão, eu sempre tinha a última palavra, pois todos aceitavam minhas opiniões, todos esperavam meus conselhos, né? Como a terra seca espera pela chuva. Era um homem de muita credibilidade, Jó, né, queridos? Capítulo 29, tudo falando sobre isso. No capítulo 30, aí ele já vai dizer o que está acontecendo com ele aqui agora do seu estado atual, aqui no capítulo 30. Então ele diz, em contrapartida agora, todos estão zombando de mim. Até mesmo os jovens, ele faz essa comparação aqui no começo do capítulo 30. Ele diz assim, olha, até mesmo os jovens cujos pais não mereciam ficar ao lado dos cachorros que cuidavam das minhas ovelhas, até esses homens estão zombando de mim. Ele está dizendo aqui, né? Realmente me tornei um provérbio para essa gente. Eles me desprezam, fogem de mim. Eles não perdem a chance de cuspir no meu rosto. Jó está dizendo aqui o nível de humilhação, queridos, que ele chegou. Aqui no capítulo 30, ele está dizendo o estado miserável que ele estava e como as pessoas agora o tratavam, tá bom? Então é isso que está dizendo aqui no capítulo 30 inteiro. Ele está dizendo, agora eu vivo com medo, minha honra foi levada embora como uma folha ao vento, né? E a minha segurança se desfez como uma nuvem, né? Ele está dizendo isso aqui. Queridos, e finaliza o capítulo 30 também, ele dizendo o seguinte, sabe? O Senhor me jogou na lama, eu fui reduzido a pó e cinza. Continua, eu até grito pedindo ajuda, mas Deus não me responde. Eu me levanto para falar, mas o Senhor apenas olha para mim. Como o Senhor foi cruel comigo em me atacar com a sua força e com a sua forte mão, né? Ele está dizendo aqui. E finalizando, o que ele diz? O meu coração está agitado. O meu coração está agitado e cheio de medo. Minha vida agora virou pura aflição e desespero. Os meus únicos amigos agora, sabe quem são? Já está dizendo, são os animais selvagens. Só eles, porque não adianta pedir ajuda para homens. Todos, então, queridos, viraram as costas para Jó. Você entende? Queridos, a palavra vai nos dizer que até a mulher de Jó, você lembra disso? Que a mulher de Jó, a esposa, virou para ele e disse o seguinte, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Você lembra disso? Nós falamos sobre ela, né? Alguns devocionais anteriores. Então, queridos, ele está dizendo, olha, as minhas canções alegres se transformaram em cantos fúnebres. Minha música feliz agora em canto de dor e pranto. Como é que terminou o nosso devocional de hoje? Eu te contando aqui resumidamente o que Jó estava vivendo. No capítulo 31, Jó mais uma vez está declarando a sua integridade, né, nos seus deveres. Ele está dizendo aqui no capítulo 31 que quando ele era jovem, ele fez um trato com Deus, ele fez um combinado com o Senhor. Qual seria? Que ele nunca olharia, né, queridos, com más intenções, com intenções erradas no seu coração para uma mulher.
Pois se ele fizesse, afinal, qual porção ele receberia por aquela atitude? Será que Deus que está lá no céu não perceberia, né? E aí, qual seria a recompensa dele? Então, Jó falando isso aqui no capítulo 31, que ele tinha esse compromisso com Deus, né? E ele continua dizendo, eu sei que Deus tem um castigo reservado para todos aqueles que vivem em pecado e que o Senhor também tem desgraça para aqueles que praticam o mal. Afinal, Deus conhece perfeitamente os meus caminhos e conhece todos os meus passos. Se por acaso eu menti, ou tenho sido falso, ou enganei alguém, que Deus me pese numa balança justa. E Deus sabe que eu não tenho culpa. Ele diz aqui no capítulo 31, Jó está dizendo isso, né? Que ele não tinha culpa. Queridos, realmente eu queria lembrar você aqui, tá bom? Jó não fez nada, inclusive Deus, quando estava ali falando com o Satanás, ele disse também, ele disse, olha, Jó não fez nada para que tal coisa aconteça a ele. Você está entendendo, querido? Jó não deu causa aqui. E tudo isso sobreveio a Jó, tá bom? Só para que você entenda, tá? Continuando aqui, mas Jó está sem explicações por enquanto, né? Ainda não chegamos naquela parte da virada na vida de Jó, mas chegaremos, amém? Chegaremos. Então aqui, Jó mais uma vez discorre, né? Falando acerca do que os maus recebem, né? Como ele está dizendo aqui, por exemplo, ó, se o meu coração foi seduzido por alguma mulher e eu fiquei escondido na porta dela, que a minha esposa então se torne escrava. Ou seja, ele mesmo está dizendo, gente, se eu fiz alguma coisa errada, seja em qual ponto for, que eu seja punido. Mas eu não fiz. Ele está dizendo, eu não fiz, né? A verdade é que desde a minha mocidade eu cuidei do órfão, né? Ele está dizendo aqui que se via alguém com frio, queridos, ele socorria, ele sempre abençoou o pobre, né? Ele está dizendo aqui no capítulo 31 que ele sempre, queridos, cumpriu, né? Em fazer tudo certo. Ele está dizendo isso aqui. Então, nós finalizamos aqui o capítulo 31, ele dizendo o seguinte, a quem me dera, se alguém se importasse em me ouvir, eis aqui a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva qual é a minha acusação. Certamente a levaria sobre os meus ombros e a usaria como coroa. O que ele está dizendo? Se tivesse uma acusação contra ele, né? Ele está dizendo aqui, se há alguma acusação contra mim, eu levo na minha cabeça. Mas ele está dizendo, então eu diria a Deus tudo que eu fiz com a dignidade que eu tinha antes e perdi. Se a minha terra se queixar contra mim e os seus sucos se molharem de lágrimas, se comi dos seus frutos sem pagar nada e causei morte aos seus donos, que ela passe a produzir espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas, ou seja, se torne uma terra infrutífera, só para que você entenda, sabe, queridos? Então, para que você entenda em que nível Jó estava. Jó estava assim certo, queridos, claro que ele não havia feito mal algum. Vocês estão entendendo? Então, no capítulo 31 aqui, de acordo com o nosso devocional, mais uma vez ele está dizendo sobre a sua integridade, como ele buscou agradar ao Senhor desde a sua mocidade, né, queridos? Que realmente não havia nada ali contra ele. Se houvesse, que as pessoas pudessem então dizer a ele, para que ele então pudesse pagar por aquilo, né? E assim então, hoje nós finalizamos esse nosso devocional, tá bom? Eu encorajo você a vir comigo, a dar continuidade, porque, queridos, eu quero alegrar o teu coração. O final de Jó não vai ser esse que nós estamos falando aqui já há alguns dias, né? Esse sofrimento terrível de Jó e essas lamentações de Jó. Eu queria te dizer uma coisa, vai ter uma virada muito boa na vida de Jó, tá bom? Você quer saber como? Você quer saber qual é? Então vem comigo nessa jornada, tá bom? Até o dia 31 de dezembro. Todos os dias os vídeos ficam salvos aqui, tá bom? No Instagram e no Facebook e também no YouTube. De repente não dá pra você ver todas as vezes ao vivo, enquanto estamos gravando, mas você pode ir depois e fazer o teu devocional, tá bom? Só não deixa de fazer e de receber tudo aquilo que o Senhor tem para entregar para você, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos no próximo devocional. Tchau, tchau!